Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve-nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais de sua volta aí estão. Veis os povos em tremenda inquietação. Eu não estou escutando o piano. E eis a ciência aumentar e a piedade a se agravar. Logo Cristo nos trará libertação. Está muito prestes os momentos da emoção. Vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar. Já vem vinda tão sonhada redenção. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Amém. Continuidade então ao nosso louvor. Vamos cantar o hino 62 e já também dando abertura à segunda parte desse programa. Além, exarro de cruz, onde alguém está em aflição, é o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ele assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer o Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar meu pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ele assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu
Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque nos tem dado instruções, nos tem dado orientações para como melhor cuidar do nosso corpo, que é o precioso templo do teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Deus, que na continuidade agora possamos assimilar os conceitos e te pedimos, ó Deus, através do teu Santo Espírito, da tua graça, possamos abandonar algumas coisas que não nos fazem bem e então usar outras coisas que ainda não estamos usando. E tudo possamos fazer para a tua honra e para a tua glória. Pedimos que continue abençoando o professor Manuel, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bem, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite. Nós estudamos ontem de manhã que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O Senhor fez o homem do pó da terra, matéria, mas ele não tinha vida, embora estivesse completo. Tecidos, músculos, órgãos, nervos, artérias, tudo pronto, mas não tinha vida. Em seguida o Senhor lhe deu vida. De que maneira? Soprou nas narinas o fôlego de vida. E nós demonstramos que o fôlego de vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa, justa e boa. O homem passou a ser santo, justo e bom. Nós vamos estudar agora como aconteceu a queda do ser humano, o que ocorreu na mente dele. Porque se entendermos o que ocorreu na mente, na queda, nós vamos poder entender como Deus vai restaurar nossa mente. Porque o regime alimentar, que é o assunto que estamos estudando durante essa semana, o estilo de vida, tem muito a ver com o que nós temos na mente. Se a mente tiver a palavra de Deus, nós teríamos uma alimentação correta. Desfrutaríamos as bênçãos da luz solar, do exercício físico, do descanso, porque a palavra de Deus apresenta o projeto divino, como viver. O ser humano agiria em conformidade com essa palavra. Mas como entrou o pecado, então nós temos um estilo de vida hoje todo confuso. Come-se o que não se deve, bebe-se o que não se deve, trabalha-se demais, descansa-se menos e vai comprometendo a saúde. Então é importante entender o que aconteceu na mente de Adão e Eva para entender como o Senhor vai corrigir nossa mente, ou está corrigindo, e assim, com isso se corrige a vida como um todo, não somente o estilo de vida, relacionamentos e tudo mais. Vamos iniciar nosso estudo com Romanos, no capítulo 3, no versículo 10. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3. No versículo 10 ele diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A afirmação do apóstolo Paulo é bem categórica. Agora, por que ele diz que não há um justo nenhum sequer? No versículo 23, ele explica. Diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem do caráter de Deus. E isso é tão sério, o carecer esse caráter de Deus, porque se você se lembra do tema de ontem, para o homem refletir o caráter de Deus, foi necessário que o Senhor colocasse sua palavra na mente.
E aí ele refletia o caráter de Deus. Então, se agora todos pecaram e carecem do caráter, significa que se perdeu da mente a palavra de Deus, que é o que nós falamos ontem. Agora, este problema é sério demais. Vejam que o profeta Isaías, no capítulo 48, o que ele fala o profeta Isaías? Capítulo 48, no versículo 8. 48:8. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente. E observem, e era chamado de transgressor desde quando? Desde o ventre materno. Ou seja, a pessoa é um desobediente desde antes de nascer. E aí complica a vida como um todo. Então, essa desobediência inata nos filhos é algo terrível. Eu tenho 3 filhos. Eu percebi logo no início, quando nasceu a segunda, foi uma filha, o primeiro já manifestou sentimentos de inveja, ciúmes e egoísmo. E que idade tinha? Um ano e meio. Foi a primeira manifestação. Se eu me perguntar de onde ele aprendeu tudo isso. Passou um ano, se celebrou o primeiro aniversário dessa filha. Recebeu vários presentes. Aí o que fez aquele filho? Foi e pegou um presente. O que ele fez ela? Tinha, não me lembro se meia dúzia de dentes, o mordeu. E assim foi o início. Agora imaginem daí aos 15 anos de idade. Eu não entendia por quê, mas a Bíblia explica. Vamos à origem do problema. Gênesis, capítulo 2. A origem do problema está bem no início, na criação do ser humano. Nos versículos 15 a 17, diz o Senhor assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E observem agora, se as instruções do Senhor são claras ou não são claras. Diz o Senhor: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, qual era o assunto central da ordem que deu o Senhor ao ser humano? Qual era o assunto central? Regime alimentar. O verbo comer aparece 3 vezes. Se vocês observam o versículo 16, de toda a árvore do jardim comerás livremente, uma vez, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, 2 vezes, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O tema central das ordens do Senhor estava em relação ao comer, regime alimentar. Agora, no capítulo 3 está relatada a queda do ser humano. E aqui nós temos a primeira experiência mediúnica em que Lúcifer se comunica com o ser humano utilizando-se, neste caso, de uma serpente. Primeira experiência mediúnica que existiu no mundo está aqui. Qual foi o diálogo agora? Centrado em que assunto? Observe os verbos. Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, observem, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O assunto continua sendo o comer. Por isso que é tão importante a mensagem da reforma de saúde no tempo presente. Todo o problema se gerou em torno do comer. E aí que lembra ontem, quando mostramos de que são 4 dimensões: dimensão física, dimensão mental, psicossocial e espiritual.
As 4 precisam ser restauradas. Por onde começa a restauração? Pelo comer. É assim que o Senhor Jesus disse. E observem agora as consequências. Vamos ver no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus não está falando a verdade. Verso 5. Aqui é uma lição muito importante. Qual o maior desejo de Satanás, desde que começou a rebelião lá no céu? Ser semelhante ao Altíssimo. Observem o que ele fala no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, observem, como Deus, quer dizer, semelhante a Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Transfere seu desejo mais íntimo de ser semelhante a Deus para o ser humano. E isso tem prevalecido até os dias de hoje. E aqui vem a consequência imediata. Outro ponto importante. Verso 6. E esta é uma lição importantíssima para nós. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Eva foi movida pela palavra ou pelos sentidos? Exclusivamente pelos sentidos. Se esqueceu da palavra de Deus, deixou a palavra de Deus para trás e agora ela age em função dos sentidos, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido. E nisso nós estamos expostos, porque sempre a palavra de Deus nos mostra o caminho a ser seguido. Mas em determinada circunstância, quando nos encontramos diante de uma situação que temos que tomar uma decisão, podemos nos esquecer completamente da palavra do Senhor e guiar-nos pelos sentidos. Só que isso tem consequências terríveis, conforme estão relatadas a seguir. Quer dizer, não é uma questão de pouca consequência, porque no versículo 7 está a primeira consequência de ter agido pelos sentidos. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Procuraram se cobrir. Em que circunstância um ser humano procura se cobrir? Quando a sua privacidade é invadida e ele sente pudor. Isso significa que, pelo fato de ter desatendido a palavra do Senhor, houve uma mudança no cérebro. E essa mudança se manifesta em que aparece um componente que antes não existia. Eles não sentiam pudor, não sentiam vergonha, e isso foi motivado porque certamente os olhos de Adão e os olhos de Eva manifestaram cobiça. Quando é invadida a privacidade da pessoa, a pessoa procura se cobrir. Agora, essas são as primeiras manifestações de ter desobedecido. Aqui vem a segunda. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O fato de ter desobedecido agora surge na mente de Adão e Eva medo e a necessidade de esconder do Criador. Consequência imediata da desobediência. Agora, isso está relatado e nós entendemos o que aconteceu. Mas o que acontece conosco quando o Senhor nos diz: esse é o caminho, e nós esquecemos da palavra de Deus e seguimos nossos sentidos e desobedecemos? Por exemplo, ontem foi lido, isso é a palavra de Deus: nenhuma grama de carne deveria entrar no estômago. O que acontece se eu me esqueço da palavra de Deus e me guio pelos sentidos? O que acontece na minha mente? Mudanças. Aqui as mudanças relatadas são que tiveram vergonha,
e isso por causa que surgiu a cobiça de um ou outro, sentiram medo de Deus, necessidade de esconder de Deus. E não é somente isso, observe o versículo que segue. Versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Observe a resposta de Adão. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão não assume a responsabilidade, mas acusa a Eva, indiretamente a Deus que lhe deu essa mulher. E de quem é o espírito acusador? E aqui está o ponto mais grave. De Satanás. O fato de ter desobedecido assimilaram o espírito de Satanás, o espírito acusador. E isso acontece com qualquer um de nós, na medida que vamos desobedecendo, desatendendo. Não é aquela desobediência intencional, sabe? Que eu sei o que o Senhor disse, mas eu vou fazer isso outro, que é característico da rebelião. Mas aqui simplesmente eles deixaram a palavra de Deus de lado e se moveram pelos sentidos, vendo que era bom, etc., e comeram do fruto. Só que isso modificou a mente, corrompeu a mente. Bom, aqui está relatado como surge a natureza carnal. O que eles tinham na mente? A palavra de Deus. Então agiam em conformidade com a palavra de Deus. Agora, para tomar o fruto e comer o fruto, o que eles receberam? Antes de comer, antes de tomar o fruto e de comer, a palavra de Satanás. E se mistura a palavra de Satanás com a palavra de Deus e o cérebro se corrompe. Devido a essa corrupção, passaram a ter cobiça, passaram a sentir vergonha, passaram a ter medo de Deus, se esconder de Deus e ter o espírito acusador. E isso acontece também com Eva. No verso 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela não assume a responsabilidade e acusa a serpente indiretamente a Deus. Os dois assimilaram o caráter de Satanás. O pecado não é uma coisa tão pequena, sabe? Tem consequências terríveis. Porque se vocês observam agora, no capítulo 5, no versículo 3, nos fala da descendência de Adão. E o que diz no versículo 3? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho. Observem que tragédia. A sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Não se nasce mais a imagem e semelhança de Deus. Se nasce a imagem e semelhança do Pai terrestre. Como era Adão quando teve esse filho? Ele sentia cobiça, ele tinha vergonha, tinha medo de Deus, se escondia de Deus e tinha espírito acusador. Como nasceu o filho? Com essa mesma característica. Nasce a imagem e semelhança de Adão. Como nasce agora o filho de Sete? Com todas as características de Sete. E como nasce o filho do filho do filho do filho até chegar aos dias de hoje? Mentiroso, desonesto, que se ira, sem domínio próprio, egoísta, invejoso, ciumento, vaidoso e etc, etc, etc. É sério ou não é sério? Por isso que o apóstolo Paulo diz: não existe um justo nenhum sequer, não existe ninguém que busque a Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem do caráter de Deus. Todos recebemos a palavra de Satanás. E é por isso que somos desobedientes, por isso que se mente. Quem é o pai da mentira? Quem iniciou a desobediência? Agora, existe um ponto muito importante. Tem um salmo que diz assim: quão bom é que os irmãos vivam em união, certo? E depois diz: ali será concedida a vida para sempre, na união. Então, quais são os dois componentes introduzidos pela rebelião de Satanás? Primeiro, desunião, separou 1/3 dos anjos, e desobediência.
Quais são os dois componentes que têm que estar presentes para nós entrarmos no céu? A união e a obediência à palavra de Deus. E essa obediência não pode ser para alcançar o céu. Tem que ser uma obediência motivada pela fé. E para ter fé, eu preciso conhecer o amor de Deus. Principalmente o sacrifício de Cristo, que é a maior manifestação do amor altruísta de Deus, que é o que nós cantamos. Irmãos, é tão sério este assunto que, se nós caminharmos pela Bíblia, veremos toda a tragédia do pecado. Agora, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo explica o que aconteceu com a mente de Adão. Já vimos que se corrompeu porque se recebeu a palavra de Satanás. Mas veja o que fala o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2 e 3. Vejam o que fala o apóstolo Paulo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens para um só esposo, que é Cristo. E observem agora. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, quer dizer, da mesma maneira, seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que aconteceu com a mente de Adão e Eva? Foi corrompida. Por que foi corrompida? Eles tinham a palavra de Deus pura, e entrou agora a palavra de Satanás, se misturou com a palavra de Deus, e aí surge essa natureza carnal que nós temos até o dia de hoje, que é dominada pelas paixões. Bom, como se comporta agora uma mente corrompida? Qual o comportamento? Eu ia entrar em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 19, que são as obras da carne. Como se comporta uma mente corrompida por causa da desobediência? Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já no passado vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas que praticam. Então é interessante que o apóstolo Paulo aqui coloca tudo em um mesmo pacote. Compara a idolatria, a feitiçaria, com a glutonaria e também com a bebedice. O que é glutonaria? Um comilão. Qual o problema de comer demais? Que fermenta o alimento, oscurece o cérebro e a pessoa não tem percepção, não tem capacidade de entender a palavra de Deus, nem força moral para praticar. Então diz, os que praticam tais coisas não tem como entrar no céu. Por isso que o Senhor Jesus veio para nós restaurar a mente. Tem que restaurar-nos dessa corrupção que nos encontramos. E aqui o apóstolo Paulo, ele dá seu testemunho do que é uma vida sem Cristo. O próprio testemunho da vida dele está relatado em Romanos capítulo 7. E o Romanos capítulo 7 é um lamento do apóstolo Paulo em ver a impossibilidade dele ter uma liberdade para fazer escolhas, porque é dominado pelas paixões. No versículo 14, observe o que fala o apóstolo Paulo daqui em diante. Porque bem sabemos, diz o apóstolo, que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha que tragédia.
escravo do pecado. E diz a seguir: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha que terrível. E diz a seguir: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aqui ele exclama em desespero: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, Paulo era livre ou era escravo do pecado? No próprio testemunho dele diz que era escravo. A paixão isso dominava. Se Paulo tivesse encerrado sua epístola nesse ponto, nós poderíamos sair daqui até confortados, porque se o apóstolo que fundou todas essas igrejas na Ásia, e ele disse no final de sua carreira: combati o bom combate, completei a carreira, e a coroa da justiça me está reservada, nós poderíamos falar graças a Deus por isso, porque um homem dominado pelas paixões vai para o céu. Muito mais eu, que nasci 2000 anos depois, com a mente diminuída, a capacidade diminuída, então se ele já está garantido. Mas Paulo não encerrou aí sua epístola. No verso 25 tem uma exclamação que é uma chave de ouro. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque em Jesus Cristo existe libertação. E ele acrescenta: de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, se se separa de Cristo, a carne assume da lei do pecado. Eu me convidaram para ir a uma penitenciária, para dar uma palestra para os presos. Só que eu nunca tinha entrado numa penitenciária e não sabia que essa penitenciária, que está em Taubaté, São Paulo, era onde estavam os presos que tinham cometido os crimes mais horrorosos que existem. Tinha um jornalista da Globo que matou a namorada e depois cortou em pedacinhos. Tinha um delegado de polícia, tinha um juiz, toda gente fina, sabe? Todos esses crimes assim horrorosos estavam ali. Eu fui, e quando soube, conversando com o encarregado, e eu falei: olha, minha formação é educação para a saúde pública, enfim. O que eu pretendia passar para eles era um estilo de vida saudável, mas eles dependem da alimentação da penitenciária, então não adianta eu falar o que é bom e o que é mal. Não, me disse, esse povo aí não tem problema, eles compram os alimentos que querem, comem o que querem, eles nem comem o que a gente prepara aqui. Então não se preocupe, você ensina, se eles entenderem e acharem por bem, eles vão comprar esses alimentos. Bom, aí depois, conversando, me contaram a história deles. Aí eu fiquei até preocupado, porque você entra em um corredor grade dos dois lados, e no início eu ia caminhar sozinho, me falavam: você depois da porta entra e tal. E quando passei, tinha uma funcionária que era assistente social, para me acompanhar finalmente ao salão onde estavam, uns 70 presos, mais ou menos. E eu já estava um pouquinho preocupado, todos criminosos, o que eu vou falar? E quando soube a história, eu ia começar a palestra, eu falei: não. Eu perguntei: vocês permitiriam que eu lesse um texto da Bíblia? E eles falaram que sim. E eu li Romanos capítulo 7, versículos 14 ao 25. Esse texto. Quando eu fui lendo, eles começaram a chorar, a maioria deles. As lágrimas, sabes, desciam pelo rosto, porque eles se enxergaram. Nenhum deles
todas pessoas educadas, o juiz, o delegado, o jornalista, nenhum deles tinha na mente o propósito de matar a outra pessoa. Mas em um surto de raiva, sabe, de ira, eles não tiveram controle e mataram a pessoa. Pessoas amadas. Então, esse é o problema nosso, sabe? Que existe uma natureza carnal muito forte. E essa tem que ser subjugada por Cristo. E somente Deus pode fazer isso. Por isso que Paulo escreve em outro lugar: tudo posso naquele que me fortalece. E se vocês continuam lendo agora o capítulo 8, não é mais um Paulo fracassado, é um Paulo vitorioso. Onde estava a força para ele vencer essa natureza carnal? No poder de Deus. Que aí está a promessa do Senhor Jesus: sem mim nada podeis fazer. Então, isso que é importante nós compreendermos, porque quando nós falamos de reforma de saúde, de estilo de vida, significa contrariar a natureza carnal. Contrariar em todo sentido, porque sabemos, eu conheci uma senhora, essa senhora era obesa, muito obesa, tinha triglicerídeos altíssimos, tá? Colesterol altíssimo, diabética, hipertensa. O que aguardava essa senhora em qualquer momento? Um infarto e morrer, no mínimo, um AVC. Muito obesa, a obesidade é mórbida. Aí a filha me disse: sabe, professor, eu gostaria que desse orientações para minha mãe para corrigir sua saúde. Antes disso, eu perguntei: a senhora, qual é a sua alimentação? Mas normal. A filha falou: mãe, fale a verdade, o que a senhora come? Sabe o que ela comia no de jejum? Ela tomava café com leite, pão branco, pãozinho, e pegava um pacote de manteiga, que deve ser umas 250 gramas, esmagava com um garfo e colocava umas 3 colheres de sopa de açúcar e misturava bem. E comia toda essa manteiga no de jejum com pão. Então, que conselho você pode dar a uma pessoa dessa? A falar que isso faz mal? Será que ela sabia ou não sabia que fazia mal? Aí a filha me disse: então, o que você aconselharia? Eu falei: sabe o que eu aconselharia? Ter um estudo bíblico, conhecer o Evangelho, para que o Senhor Jesus Cristo possa libertá-la dos vícios que ela tem. Porque ela falava que comia normal, mas ela sabia, no fundo, você via nos olhos, que com tristeza ela falava que comia mal, que comia normal. Então, o problema aí, a reforma de saúde, não depende tanto de entender. Porque se é por entender, a gente entende. O problema é como se libertar do poder das paixões que são fortes demais. Aí entra o Evangelho. No hospital de Jaú, que é o hospital do câncer, tinha um senhor que foi hospitalizado com câncer por causa do fumo. E comprometeu todas as vias respiratórias, até tiveram que remover a boca e o nariz na cirurgia. E ficou um bom tempo em tratamento. Respirava por sonda e comia por sonda. Um dia entrou o enfermeiro, o que ele estava fazendo? Fumando. Sem boca e sem nariz. Fumando pela sonda. Então, essa pessoa é livre ou é escrava? Tá, você vai explicar dos malefícios do fumo? Se ele já estava toda a saúde comprometida, podia morrer a qualquer momento? Não, o que tem que ensinar, existe só um poder para libertar, que é Jesus Cristo, que foi a experiência de Paulo. Por isso que Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Porque senão não teríamos condições de fazer o que é correto. Não tem como. Você pode ver pessoas que estão doentes, você explica tudo, sabe, demonstra quais são as mudanças, dá exemplos, e a pessoa não faz mudança. Por quê? Porque a natureza carnal prevalece. Então, Paulo foi essa experiência. E aqui nos dá alguns conselhos. O primeiro deles está em 1 Pedro, capítulo 5.
como podemos proceder se quisermos ser libertos do pecado? Porque no fundo, transgressão às leis físicas é pecado como transgredir a lei moral. Como podemos ser libertados? 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, o conselho é bem objetivo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhar-se diante a poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Aqui vem a segunda parte do conselho. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, duas partes do conselho. Primeiro, humilhar-se diante de Deus. O que significa? Se submeter à palavra de Deus. Deus sempre tem ensinado o ser humano a obedecer. A experiência no deserto. Saíram do Egito, desobedientes, indisciplinados e rebeldes. Como o Senhor os começou a educar na obediência à palavra de Deus? Porque na obediência à palavra de Deus existe vida. Porque assim a palavra de Deus é enxertada na mente. Então, como os ensinou? Durante 40 anos, 40 vezes tiveram que levantar o acampamento. Quando a nuvem se levantava, eles levantavam o acampamento. A nuvem avançava, eles acompanhavam a nuvem. A nuvem descia, eles se instalavam e se estabeleciam naquele lugar. E isso foi acontecendo 40 vezes durante 40 anos. Qual era o propósito? Eles aprenderem a acompanhar a nuvem. A nuvem avançava, eles avançavam. A nuvem se detinha, eles se detinham. E aí se estabeleciam. E quem estava na nuvem? O Senhor Jesus Cristo. Eles tinham que aprender a seguir o líder. E isso que o Senhor precisa nos ensinar hoje. Para isso temos que nos humilhar diante de Deus. Nos submeter. A palavra diz: andai por esse caminho, sem vos desviar, nem para a esquerda nem para a direita. Por onde temos que andar? Pelo caminho. E o caminho é Cristo. E o segundo ponto que aqui apresenta o apóstolo, que nós temos que lembrar-nos que temos um inimigo que está pronto a nos devorar. Quando nos separamos de Cristo, ficamos expostos aos ataques do inimigo. E o que nos separa de Cristo? A desobediência. Desobedecemos a Deus, nos separamos de Deus. Isso que está escrito em Isaías capítulo 57. Então, dois conselhos importantes. Esse mesmo conselho está em Apocalipse capítulo 12. Para ser restaurada a nossa mente, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. E para obedecer à palavra de Deus, eu tenho que ter fé, confiança na liderança de Cristo. E para ter fé, eu preciso conhecer o amor de Deus. E para conhecer o amor de Deus, não existe melhor lugar que ir à cruz do Calvário. Entender o que Deus fez para nos salvar do pecado. Veja o que diz no Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Verso 12, e observem agora: por isso festejai os céus e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, dos povos, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, como devemos agir sabendo que o diabo desceu com propósito e com determinação, porque sabe que tem pouco tempo e é o nosso inimigo? Humilhai-vos, pois, diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte. Lembrando-nos que Satanás anda como um leão que ruge em volta de nós. Então,
se vocês observam, se lembram de toda a história de Israel, quando eles sofreram os juízos? Quando obedeciam ou desobedeciam a palavra de Deus? Quando desobedeciam. Eles andaram por um deserto cheio de serpentes. Mas quando as serpentes morderam? Quando foram picados pelas cobras? Quando desobedeceram a palavra de Deus. As cobras estavam ali, mas elas não podiam, porque Deus colocava os limites. Mas quando eles saíram desses limites, entraram no terreno das cobras e foram picados. E a mesma coisa conosco hoje. Bom, entendendo esses conselhos, vamos a Gênesis capítulo 4, que nos fala de Caim e Abel. Quando entrou o pecado, o Senhor ensinou a Adão que a única forma de ser reintegrado à família divina, ele teria que ser através de um sacrifício animal. E esse animal não podia ter defeito, não podia ter mácula, não podia ter nada, porque representava o sacrifício de Cristo. E Adão aprendeu essa lição de maneira muito dramática, porque ele teve que sacrificar o primeiro cordeiro, representando que a morte de Cristo foi por causa dos nossos pecados. E isso ele ensinou aos dois filhos, a Caim, o mais velho, e Abel. Só que Caim, ele se achega a Deus presunçosamente, apresentando os melhores frutos da terra. E Deus não aceitou essa oferta, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o que é remissão? Não há abandono do pecado. Sem o sacrifício de Cristo, o ser humano não tem como abandonar o pecado. E Caim não acreditou nisso e apresentou os melhores frutos da terra. E o Senhor não aceitou essa oferta. E ele ficou bem mal-humorado. Quando Abel apresenta seu sacrifício, um cordeiro, o Senhor aceita. E quando aceita, Caim teve maus pensamentos, maus sentimentos. E o Senhor, vendo o que iria acontecer, foi a conversar com Caim, para que não matasse o irmão. E no capítulo 4, versículo 6, começa o diálogo entre o Senhor e Caim, antes de ele matar o irmão. Com que propósito? Para que Caim mudasse de ideias. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? E observem agora: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Quer dizer, se Caim se tivesse aproximado do Senhor e sacrificado o animal, seria ou não seria aceito? Seria. Mas observe o que segue: se todavia procederes mal, quer dizer, não se aproxima de Deus através do sacrifício, mas se utiliza os frutos da terra, suas obras, presunçosamente, o Senhor lhe disse: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas, observem, a ti cumpre dominá-lo. Quem tem que dominar o pecado? E aí que está o problema que nós temos que procurar entender. Somos nós mesmos. Mas como dominá-lo? Aí entra o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, que nos apresenta o único caminho para que essa natureza carnal que gera os pecados seja dominado pelo poder de Deus. Veja o que diz Efésios capítulo 6. E essa é a única forma de nós podermos vencer. Isto em termos de reforma de saúde, relacionamentos, em tudo. Porque o remédio vale para tudo. Capítulo 6, verso 10. Aqui o apóstolo faz uma analogia com a armadura de um soldado. E diz: a armadura de Deus. Veja o que diz o apóstolo: quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E observem agora: de que maneira somos fortalecidos na força do seu poder? Revestivos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é contra o diabo e todos os anjos que se rebelaram. E aqui ele começa a detalhar o que significa revestir-se de toda a armadura de Deus. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E observe, estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A nossa natureza é desobediente, indisciplinada, rebelde. Então, primeiro passo, precisamos cingir-nos com a verdade. A palavra de Deus nos amarra. Porque a palavra de Deus é bem clara. Este é o caminho, andai por ele. Então, a palavra de Deus coloca limites ao ser humano. Por onde pode e por onde não deve caminhar. Segundo, devemos vestir de toda a couraça da justiça. O espírito de profecia de justiça é obediência, que representa o caráter de Cristo. Então eu preciso cingir-me pela verdade, preciso conhecer a palavra de Deus, e segundo, preciso obedecer a palavra de Deus. E aqui no verso 15, acrescenta mais um elemento. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu preciso entrar no serviço de Deus. Por quê? Porque por natureza, por causa do pecado, nós somos condescendentes conosco mesmo e somos egoístas. Como o Senhor nos cura do egoísmo e da condescendência própria? Trabalhando pelos demais. Além de levar salvação, nós estamos operando nossa própria salvação com temor e tremor, como diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o Senhor nos está curando. O egoísmo é a doença mental. Como você vence o egoísmo? Você tem que se abrir para os demais. E aí a melhor forma é entrar no serviço. Terceiro, verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o autor e consumador da fé, quem é? O Senhor Jesus. Então, para ter fé, eu preciso encher-me da palavra de Deus. E assim vou crescer na fé. E aqui entra mais um elemento. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, eu preciso entender. Salvação do quê? Do que é a salvação? Do pecado. Então, eu preciso experimentar a salvação da natureza, da opressão da natureza carnal, para poder levar salvação aos outros. Como eu vou levar salvação para os outros se eu sou dominado pelas paixões e pela carne? Teria como? Aí preciso que primeiro experimentar para poder levar aos outros o remédio. Dizer, o remédio funciona. Quantas vezes não acontece que você um orienta o outro, olha, te aconselho tal coisa. Você experimentou? Não. Você sabe se funciona? Não, eu já soube. Não, já não funciona. Mas quando eu falo, gente, isso aí funciona. Eu experimentei, vi outras pessoas, todos eles resolveram seus problemas porque funciona. Aí você pode passar e dar credibilidade. Mas se você fala, olha, o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Salvador do quê? Do pecado. Mas a pessoa está presa a vícios, maus hábitos, tem mau caráter. Como vai apresentar um Salvador aos outros? Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso aprender a manejar a palavra de Deus, conhecê-la, entendê-la bem. E por último, o último item que ele coloca, com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que devemos orar sem cessar? Por que devemos orar a todo o tempo? Onde está a necessidade? Porque nós temos uma natureza carnal fortíssima, e que eu tenho que estar em oração para pedir ao Senhor que essa natureza não me domine e o poder dele esteja sempre presente comigo. Qual é meu lado fraco? Qual é a minha tendência mais forte? É nessa tendência que eu tenho que trabalhar orando ao Senhor. Senhor, eu tenho uma facilidade de explodir, sabe? Quando alguém me provoca, eu reajo de imediato. Então o Senhor, por favor, me ajude. Eu não consigo vencer a tentação diante da comida. O Senhor me fortaleça, por favor. Porque se eu vejo um bolo, se eu vejo a carne, se eu sinto o cheiro, já perco o controle e me esqueço. Então, aí que precisamos orar sem cessar. E assim sucessivamente. Então, reforma de saúde, o que é reforma de saúde? É um andar com Deus. Eu preciso do Senhor para fazer mudança. Não é uma questão apenas de entender, conhecimento. Hoje estamos cheios de conhecimento. Para haver mudança, eu preciso me apegar a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Amanhã nós vamos estudar o tema mais importante da semana. Vamos estudar como o Senhor restaura nossa mente, sabe? Porque já vimos que o problema é sério. Uma vez corrompida a mente, ficou sujeita às paixões carnais. Não tem como a pessoa se libertar, passa a ser escravo. E o Senhor Jesus diz: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Do quê? Do pecado. Conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Quando a palavra de Deus tem o poder de libertar? Quando eu recebo a palavra na minha vida e voluntariamente me submeto. Por isso que o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos, pois, diante da poderosa mão de Deus. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. E aí vamos ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos cantar. Eu os animaria a vocês começarem a enviar mensagens aos seus irmãos, porque eu já conheço tudo isso aqui. Eu sei que isso aqui é fundamental no processo de preparação para receber a chuva serôdia. E sem chuva serôdia, não podemos passar por entre as pragas. E não podemos participar no cumprimento final da missão diante desse mundo. Então, se nós entendemos que estamos no final dos tempos, a vinda de Cristo está muito próxima, eu preciso dar esses passos de acordo com a orientação de Deus. Então, vocês estão constantemente juntos, têm amizade, são irmãos da mesma igreja. Preocupem-se não somente em orar, mas convidá-los, sabe? Convidá-los que venham, que estejam presentes, porque vão ouvir a voz de Deus. E aí, com o Senhor, vão procurar, cada um deverá procurar auxílio para poder praticar. Tá bem? Aproveitem o WhatsApp que está à disposição, aproveitem essa facilidade do mundo moderno. Vamos cantar o hino número 13 para nos despedir.
ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó Rei, nos encher de celeste fervor, de esperança e bondade, de fé, zelo e amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém? Olha, se você estivesse na Bahia, vocês falariam assim, aleluia, porque só no Senhor Jesus Cristo há salvação. Não existe outro caminho, gente. Sabe? Nossa natureza é forte demais. Só em Cristo podemos vencer. E só Ele nos concedendo, através do Espírito Santo, poder dos altos céus para dominar essa natureza carnal. E aí podemos fazer mudança. Vamos agradecer ao Senhor. Querido e Santo Pai que está nos céus, agradecemos em nome do Senhor Jesus pela presença de seu Santo Espírito aqui conosco. Agradecemos muito, Pai, porque só o Senhor nos pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor nos pode conduzir ao arrependimento e à aceitação da palavra. Por isso, Pai, rogamos que o Senhor opere esse milagre de nos submetermos voluntariamente à palavra do Senhor por amor ao Senhor Jesus. Que nossa resposta seja por causa desse sacrifício que o Senhor fez na cruz. Que nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Uma vida transformada pelo poder da graça do Senhor. Que nossos hábitos não se tornem um salvador, mas que se tornem o resultado da obra poderosa desse Santo Espírito aqui na terra. Rogamos, Pai, que o Senhor abençoe essa igreja, para que possa resplandecer e os vizinhos de todo este lugar vejam que existe um povo que representa o Senhor Jesus aqui na terra. Agradecemos as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.